Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira. Quinta de falarmos do Evangelho, do amor, de Jesus, de coisas boas, melhorar o astral. Hoje eu e Iris, ela está feliz da vida. Vem no carro alugando de lá até aqui, reclamando do trânsito. Olha, como tu não era mentiroso, não. Não. Eu reclamei do trânsito. Tu não reclamou da linha amarela que eu parei para ver o acidente? Não. Ó, eu vou contar, tá vendo? Depois você não quer que eu conte. Eu reclamei de você abrir a janela para ver o que estava acontecendo. Não, pois é, que fofoca é essa, gente? Cuida da sua vida. Alguém podia estar precisando de alguma coisa. Tá bom. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que vocês gostaram, né, das meninas juntas. Eu acho que foi a primeira vez que elas fizeram juntas, né? Muito obrigado por todas as mensagens de carinho que vocês colocaram lá para elas. Eu cheguei em casa, ela falou assim: ai, mãe, acho que não foi muito bom, não. Eu falei: nossa, mas eu só estou recebendo mensagem boa. Como assim não foi bom? Foi bom, né? Ah, então, viu? É bom saber, né, que de vez em quando a gente não puder, a gente tem esse suporte delas e realmente elas fazem com muito carinho. Eu queria mandar um beijo enorme para as duas, né, pelo trabalho, por estar sempre presente, tanto para Yasmin quanto para Clara, por estar sempre ali solícita, né. Deixa eu dar o telefone fixo aqui, porque hoje a gente está ao vivo e eu adoro quando vocês participam. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. Já matei minha saudade da Sheilinha ali. Temos que justificar o salário da Sheilinha. Temos que... Liguem. Ela não faz só isso não, tá? Ela faz muita coisa. Tá mais do que justificado. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. É 21, tá, gente? Porque é Rio de Janeiro, então é 984867633. Se você está vendo pelo YouTube, aproveita, vai lá e dá o seu like. Ou então, se você não estiver vendo, estiver ouvindo na rádio, dá uma entradinha no YouTube. Já tem maior galera no YouTube. Dá lá o seu no like. E se você entrar na página do Facebook do Quintas do Evangelho no MAP, aproveita, curte e compartilha, que a gente também está ao vivo lá, tá bom? Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Em meio de lobos. Em meio de lobos, é bem onde a gente anda ultimamente, né? Em meio, parece que está em meio de lobos. Não, é em meio. No meio de no lobos. meio deles, entre os lobos. Essa parte do Evangelho é Lucas, capítulo 10, versículo 3, e eu amo quando a gente fala de Jesus. Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúde ninguém pelo caminho. E aí, Hernani? Difícil esse, hein? Planeta primitivo, né? Na época. O que a gente tem que ter em mente, né? Eu acho que é o mais importante para o nosso consolo. Vamos falar de consolo, né? Por que eu acho que a doutrina espírita é tão consoladora? Porque ela mostra que tudo que está acontecendo no planeta, tudo que está acontecendo no nosso país, tudo que está acontecendo na nossa cidade, tudo que está acontecendo na nossa vida é planejado. Ah, Hernani, é 100% planejado? Sim, é 100% planejado. Quer dizer que vai sair 100% da forma que foi planejado? Não. No outro dia eu vi na internet, fiquei assustado com algumas pessoas importantes, médios interessantes, que têm uma força moral, têm um trabalho mediúnico interessante, não são espíritas cristãos, mas trabalham e fazem podcast, etc., falando que não existe livre-arbítrio.
que o plano espiritual da nossa vida está tão condicionada que a gente só faz o que foi planejado antes de encarnar. Eu fiquei olhando e falei assim, quem dera que fosse assim, né? É justamente... Se eu pudesse abrir mão do meu livre-arbítrio, estava ótimo. Eu chegava para o meu mentor e dizia assim, ó, faz aí como tem que ser feito. Acabou. Quer dizer, eles têm uma visão... Se não tem livre-arbítrio, não tem evolução. Justamente o contrário. Os poucos que conseguem fazer tudo que foi planejado são os completistas. Então, a visão deles hoje, fora do espiritismo cristão, é completamente deturpada. O livre-arbítrio é o que afeta nós não atingirmos 100% do que planejamos. É o contrário do que eles acham, né? E eu gostava muito do Newton Gonçalves de Barros, porque ele trazia nos... Cara, o Newton era um cara de extrema profundidade filosófica no que ele falava, com simplicidade. E nos artigos dele, lá no Jornal de Nilópolis, né, que ele colocava, o de Nova Iguaçu, na realidade, ele colocava uma expressão que ele usava perfeita para esse tipo de análise, que é o determinismo relativo. Ele dizia que a nossa vida, que a programação reencarnatória dos espíritos que tem programação, né, porque alguns são compulsórios, ainda estão muito no beabá, estão aqui mais para respirar, comer, beber, dormir, do que propriamente tomar decisões filosóficas, mas para os espíritos que têm decisões filosóficas a serem tomadas, né, tem um determinismo relativo. Muita coisa é determinada antes de você nascer, né? A tua condição genética, pai, mãe, tudo que está aqui antes de você nascer, já está determinado. Mas por que é relativo? Porque você vem aqui com o seu livre-arbítrio e toma decisões diferentes daquilo que você deveria ter feito. Abandona filho, troca de esposa, de marido 10 vezes, né? Não consegue vencer o vício, não consegue deixar de jogar, de gastar, uma série de coisas que nós vivemos, que o nosso livre-arbítrio, os nossos vícios, são mais fortes do que os nossos compromissos kármicos, e a gente perde a encarnação, ou perde parte dela, ou se estaciona, não evolui. Agora, dizer que a vida é condicionada e que não é livre-arbítrio é o maior erro que tem de percepção mediúnica, né, de percepção filosófica. Na realidade, o livre-arbítrio é que leva a maioria dos erros, porque nós planejamos antes e não fazemos 100% do que foi planejado. Algumas pessoas conseguem fazer 100% do que foi planejado, ou perto disso, e completam a vida, e nós espíritas chamamos de completistas. São pouquíssimos. Pouquíssimos conseguem isso. Então, Jesus, olhando esse planeta, na época, primitivo, e ele veio para... Olha só, é tão difícil que Jesus várias vezes tinha que se abstrair do nosso contato, ir para o deserto, fazer uma meditação, pedir auxílio dos apóstolos e mentores, que veio Elias e Moisés, para saber o que tinha que fazer. Então imagina, o único espírito puro que encarnou entre nós tinha dificuldade para fazer o que ele planejou, tanto que ele fala, Pai, se é isso que você quer, cumpra-se a sua vontade, vou tomar desse cálice, vou beber desse cálice. Por quê? Porque ele tinha dúvida, eu tenho que me entregar, Judas vai me entregar, vai suicidar, eu tenho que passar pela cruz. Então, se ele tinha dúvida, que foi a programação reencarnatória mais planejada, que ele não teria outra oportunidade, ele tinha que fazer e dar todo o recado que ele deu naquela encarnação, nos 33 anos, imagina o resto. Então, achar que não tem livre-arbítrio, que está tudo planejado, porra, é um erro absurdo filosófico. E Jesus, vendo isso, ele sabia o quanto você planejando e enviando esses discípulos, eles iam ter dificuldade. E por que eles iam ter dificuldade? Porque você vai falar de um assunto, você vai pedir o perdão, os 70 vezes 7, dar outra face, dar a túnica, dar o manto, no meio de pessoas que estão lutando diariamente, brigando, enganando, roubando, assassinando por esses itens. Então você está mandando o cordeiro dizer, perdoa 70 vezes 7, contra pessoas que não perdoam uma vez, pô, que matam por prazer, que ainda assombram todo mundo com assaltos, com roubos por coisas banais, matam pelo celular, matam pelo relógio, pelo tênis, matam porque não gostou de você, não foi com a sua cara. Então, imagina esses lobos recebendo os cordeiros para falar para ele do perdão, né? Da indulgência, da caridade. Então é isso que Jesus dizia, olha, vocês vão como cordeiros, porque a maioria vai seguir, né, os presbíteros e os apóstolos, aquilo que eu estou sugerindo, mas cuidado, que quando chegar lá vocês vão dar de frente com os lobos, famintos, matando por qualquer coisa, roubando, enganando, gritando Barrabás, né?
para libertar Barrabás e manter Jesus na cruz. É isso, Jesus olhando esse planeta primitivo, sabendo o que é a palavra dele, mas o que é o futuro? O futuro é que todos esses lobos vão se tornar o quê? Cordeiros. Cordeiros. Todos esses lobos, mas tá difícil, eles né? vão cansar, eles vão exaurir, eles vão cansar de corrupção, de roubar, de mentir, de enganar essa classe política inteira. Como é que eles vão encarnar? Assim como de quem já é cordeiro hoje, cansou e virou cordeiro, né? Cordeiro, porque, no fundo, quando ele diz não julgueis para não ser julgado, não é julgado pelo que você faz aqui. É por muitas vezes pelo que você já fez também, né? Quando desencarnar e perceber que não tem paz, que tem um perispírito todo deformado, tem que programar uma reencarnação no lugar mais pobre do planeta, porque era um político corrupto, era um usurpador, imagina como é que essa história vem, né? Aí uma hora você fala, não quero mais. Porque de burro eles não têm nada. O Chico falou isso, né? Que ele visitou um umbral cheio de homens importantes na Terra, políticos e outros homens importantes, passando pelas piores torturas, né? Porque tinham usado mal a oportunidade, né? De governar, de socorrer, né? Então os cordeiros que Jesus fala são esses, são o que vão justamente dar, abrandar, sugerir, oferecer aquilo que o outro lado quer arduamente. Né? Você oferece o manto, ele pega o manto, a túnica, que nem os políticos estão fazendo o tempo todo aí, né? Cada vez pior, agora com o judiciário junto, com é um absurdo. É tudo corrompido, envolvido até o último grau, e a prova, liberação de droga, e vai discutir o aborto, quer dizer, vamos viciar mais, é tudo complicado. E aí você olha e fala, são os lobos no poder. E aí a gente vai enviar cordeiros para serem imolados por eles até a hora que eles perceberem o desencarne e os problemas que estão sendo causados. E aí a gente vai ter duas opções: ou corre para socorrer eles e ganha um espaço no plano espiritual, ou fala, eu bem que falei, né? O que você vai fazer, Iris? Vai correr para socorrer ou vai falar, eu avisei? Vou correr para socorrer. Eu vou ficar... Vamos lá. Eu peguei algumas passagens muito interessantes para a gente discutir aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa passagem de Jesus, quando Jesus ele fala isso, né, quando ele envia os 72 discípulos, é uma passagem que vem logo depois daquela passagem onde alguns discípulos pediam para seguir ele, alguns homens que não eram discípulos, na verdade. E ele fala que o filho do homem não tem onde pousar a sua cabeça, lembra? Onde ele fala sobre aquele que queria primeiro se despedir dos irmãos, e ele fala, poxa, quem não abandonar a sua família, então, logo depois disso... Deixa os mortos cuidar dos fala mortos. de enterrar o pai, então, é uma passagem depois dessa. Por quê? Ele já tinha escolhido seus discípulos, só que muitas pessoas se aproximavam de Jesus no intuito de segui-lo. Porque o que acontece é que naquela época, os nossos irmãos judeus, né, eles já esperavam a vinda de um Messias. E muitos deles se aproximavam de vários profetas que apareciam, porque toda hora aparecia um profeta, para tentar saber se aquele era o Messias enviado. E muitos entravam no calor da emoção. Só que a ideia era que esse Messias, que esse profeta, colocasse o povo judeu que tinha sido escravizado várias vezes, que estava sempre oprimido, numa posição melhor, né, hierarquicamente falando. E aí Jesus, né, que veio para dar o reino de Deus e não o reino terreno, né? Então ele veio para apresentar o reino terreno, ele não foi reconhecido por muitos desses irmãos que achava que o reino teria que ser material. Mas lembrando que ele foi reconhecido por muitos outros, porque todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Então, né, uma parte entendeu a mensagem e outra parte não. Só que quando Jesus ele começa a sua pregação, ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Tanto que é tão interessante que no livro do Miramês, que fala sobre Francisco de Assis, que é um livro belíssimo, eu recomendo, super recomendo para quem não leu, é um livro lindíssimo, ele fala que quando Francisco de Assis veio, 201 espíritos, se eu não me engano, vieram para dar suporte, né, àquela missão de Francisco de Assis. Então vocês imaginam quantos não vieram para Jesus. Então a gente sabe que teria um grupo muito grande, encarnado e desencarnado, dando suporte a Jesus na sua missão. E aí ele começa a perceber a necessidade de pegar parte desse suporte e mandar antes na cidade, antes dele entrar.
Olha que coisa interessante, gente. Vamos parar para pensar e olhar os olhos espíritas, o que não está escrito, e ver além do que está escrito. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades. Ou seja, esses 2 entravam antes dele na cidade. Meio que já para fazer uma limpeza espiritual. E não era um, eram 2 a 2, um dando suporte, né, ao outro. Então ele começa esse trabalho. E aí ele fala o seguinte, que também é importante. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se a gente parar para pensar hoje, a colheita continua sendo grande, mas os trabalhadores continuam sendo poucos. Então, assim como na época de Jesus, os trabalhadores, quem prega o cristianismo na sua essência, é perseguido, É fácil ser enganado, né? Porque você está entrando justamente para oferecer aquilo que o outro lado quer. Oferecer, entendeu? Oferecer atendimento, dinheiro, comida, remédio, e que o outro lado quer explorar. Aí você vai com as suas coisas, entendeu? Então é o lobo aproveitando do cordeiro. Sim. O cristão é abertura total, pô. Só que com essa beleza, né, desse evangelho e de Jesus fazendo ensinando a gente, né, como fazer isso, e falando assim para a gente, olha, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Então Jesus sabia das dificuldades que aqueles irmãos iriam ter ao longo do caminho. Assim como ele diz para a gente quando a gente vai encarnar, vão. Mas eu sei que eu estou enviando vocês para uma prova difícil. Né? Eu sei que essa prova, que vocês talvez não passem por todas elas. Porque algumas a gente cai, quando a gente vem falar do livre-arbítrio, é isso. Agora, eu estou aqui. Vocês estão indo com a oportunidade de colheita. Porque eu não estou mandando vocês para um abatedouro. Quando ele manda os cordeiros entre os lobos, é porque ele precisa resgatar esses lobos. Então, quando a gente para pensar sobre todas as questões humanas, quando você se posiciona com docilidade, eu não estou falando com agressividade, eu estou falando com docilidade. Quando você se posiciona com amor, quando você se posiciona com Jesus no coração, você pode ajudar outras pessoas que não entenderam ainda, né, a entender algumas questões. Uma vez um amigo super querido nosso, né, a gente foi para o casamento dele, que foi até na Itália, na Catânia. Ele é uma pessoa super querida, os dois eram muito queridos. Era um casamento homoafetivo e nós fomos, eu e o Hernani. E aí ele perguntou assim para a gente, poxa, mas vocês são espíritas? Como vocês acreditam em Jesus? Né? Jesus odeia homossexual. Aí eu olhei para ele e falei assim, aonde? Você me explica? Em qual evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João, que isso está escrito, porque eu conheço muito bem todos eles. Você está com uma informação errada de quem é Jesus. Jesus ama você exatamente como você é. Né? Assim, e ele ficou me olhando assim, eu falei, olha, mas eu sempre escutei. Eu falei, então não vai pelo que você sempre escutou. Busca a verdade vai te libertar. As pessoas confundem muito a igreja com Jesus. As pessoas né? confundem, às vezes, o cristão com o cristianismo. As pessoas falam do cristianismo como se fosse uma coisa ruim. O cristianismo é a melhor coisa que já aconteceu na humanidade. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O cristianismo, em todas as religiões, com todas as dificuldades que o cristão tem. E nós é que cometemos o erro, não a religião, nenhuma delas, entendeu? Então, uma vez, eu era uma pessoa assim, muito resistente, porque eu ficava ouvindo as histórias da Inquisição, as histórias da Cruzada, e eu era muito resistente à Igreja Católica, confesso, né? Confesso hoje aqui. Era, não mais. E aí eu li um livro que era Os 5 Grandes Naufrágios. E esse livro, eu nem sei, eu comprei esse livro, era um pocket, uma vez numa viagem que a gente fez a Portugal. E aí eu li esse livro. E o que eu percebi nesse livro, com muita clareza, era um livro de história, eram 5 grandes naufrágios portugueses. Que os únicos naufrágios onde as pessoas sobreviviam mais eram os naufrágios onde tinha um padre que tinha sua missão espiritual verdadeira, porque ele conseguia manter entre aqueles náufragos a humanidade,
porque ele continuava as orações, ele continuava lembrando aqueles homens que estavam com fome, que estavam desesperados de que Deus existe, de que eles são humanos, o que é a humanidade. Os outros, eles começavam o canibalismo, eles comiam uns aos outros. Então eu comecei a perceber a importância da Igreja Católica para a humanidade. Então, muitas vezes a gente pensa, vê um erro que uma pessoa comete e diz assim, olha lá, ele é evangélico, tá vendo como é que é aquela religião? Ou ele é espírita, tá vendo como é que ela... Não, aquela pessoa não é a religião. Então não vamos confundir o cristão com o cristianismo. Sejamos cristãos na sua essência, mas nós erramos. E a gente pode olhar para as outras pessoas e entender que elas erram. São seres a caminho da evolução. E o importante é que a gente esteja em volta disso tudo para lembrar essas pessoas o que Jesus falou. Jesus é amor, poder, bondade, misericórdia. E todas as vezes que alguém falar para você, mas o cristianismo... Não, olha, Jesus, o que o cristianismo quer dizer, o que o cristianismo traz, né, ele está muito acima do que as pessoas fazem, o que as pessoas pregam. Então eu preciso, no futuro, eu acredito que nós não teremos mais religiões, né? Que todos nós seríamos discípulos do Cristo, né, com o nosso entendimento, com o nosso respeito, mas entendendo a essência do que é o cristianismo. Então, nunca foi tão urgente a gente sair 2 a 2 e pregar. Então, isso aqui, essa passagem, o que Jesus está falando é para você na sua casa nunca se esquecer de ter mais alguém para te dar suporte. Por que tem que ter mais alguém para te dar suporte? Para você não errar. Para você não ir lá e não ser tão bondoso como Jesus gostaria, para você não ser tão generoso como Jesus gostaria, para você não ser tão tolerante. Então, quando nós vamos em 2, é para nos apoiarmos. É para quando um errar, o outro fala, não, irmão, não vai por esse caminho, vai para o outro. Para você não achar que você unicamente pode fazer esse trabalho, porque ninguém está sozinho. Jesus sabe disso. Então, é tão bela essa passagem, e se a gente se colocar na posição de, caramba, eu sou um desses 2, e eu vou entrar à frente de qualquer lugar, de qualquer espaço, e eu sempre vou falar de Jesus, eu sempre vou antecipar a beleza do Evangelho de Jesus. Não importa o que esteja acontecendo, mas se eu trago Jesus para a minha vida, olha, eu garanto a vocês, gente, a vida muda. E a pessoa começa a perceber que a vida muda. E você vê os nossos irmãos evangélicos querendo, né, eufóricos, querendo passar para você, olha, minha vida mudou, porque mudou de verdade, muda. Quando você coloca ali um The Chosen, uma série de Jesus, um filme, a vibração da sua casa muda. E se você começar a abraçar isso todos os dias, ligar na Rádio Rio de Janeiro, não estou fazendo nada, estou pensando em besteira, liga na Rádio Rio de Janeiro, coloca ali, né, um programa bom, uma mensagem boa, você vai mudando. Aqueles espíritos que estão aptos a serem socorridos, são socorridos. E aqueles que não estão, são afastados, porque eles não aguentam. Eles não aguentam essa vibração, né, mais bela, essa vibração mais elevada. Então a vida muda. E muda de verdade. E é justo que a gente que sabe disso, que passou por isso e que percebe isso, possa passar isso para as outras pessoas. E não importa que ela não goste, que ela fale assim, irmão, a única coisa que eu te peço vai ler sobre Jesus. Tenta descobrir quem é Jesus. Né? Rasga esse preconceito que você já criou contra, né, o cristianismo, porque Jesus é a coisa mais bela, mais pura que a gente já teve. Foi o único espírito puro que nasceu na Terra. Então, quando a gente começa a perceber isso, que bom que nós podemos ser um desses 2 que vai entrar na cidade antes de Jesus. É isso que a gente tem que lembrar. Você vai entrar muitas vezes em terrenos, em lugares, em conversa, onde Jesus não está para aquelas pessoas, porque ele está bloqueado nesses corações. E o que o planeta de regeneração precisa é desbloquear esses corações que perderam o endereço de Deus. Então vamos desbloquear esses corações. Mas já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 10, versículo 3, onde ele fala que envia os discípulos, né,
envia os mensageiros como cordeiros entre lobos. E, na verdade, ele fala sobre a passagem onde ele pega 72 discípulos e envia 2 a 2 às cidades antes dele chegar, para fazer esse trabalho de apresentação do trabalho de Jesus. Então, você imagina, gente, imagina que bênção seria fazer esse trabalho de apresentação. Eu vou lá abrir os trabalhos que Jesus vai vir completar. Então, quando a gente coloca isso na nossa mente, no nosso coração e pensa, o quanto eu posso trabalhar os corações que ainda não receberam Jesus. O quanto eu posso me comprometer com o Mestre em trazer para algumas almas ainda endurecidas esse amor. E eu digo isso para as almas encarnadas e também para as almas desencarnadas. Por quê? Eu estava falando antes da gente começar que muda a nossa vida ligar na Rádio de Rio de Janeiro, que muda a nossa vida ligar num filme sobre Jesus. Tem um filme que é As Mães de Chico Xavier. Quando eu estou muito chateada, quando eu acho que tudo está dando errado, eu ligo naquele filme, eu melhoro, porque é uma coisa tão linda, tão bela, tão... E aí caramba, é isso. Bola para frente, vamos seguir. Então, quando você faz isso, você também ajuda a destravar os corações das almas que estão ali em volta, te causando a perturbação. É muito comum que você vai às vezes numa casa espírita, você vai numa igreja, você vai em algum lugar e você saia dali com algum espírito. E muitas vezes a espiritualidade permite porque acha que você já está pronto para fazer parte desses 2 que vão anunciar o Evangelho. E ele vai ver como é a sua vida, como é estar dentro do Evangelho de Jesus na sua essência. Aí, quando você chega em casa e você não vive nada disso, você foi à igreja só dar uma passeada, aí você às vezes pode sofrer aquela influência. Então é muito comum que a espiritualidade nos utilize, como Jesus mandou aquelas 2 pessoas. Então isso é um trabalho muito importante na espiritualidade. Que sejamos nós, às vezes a gente fala assim, poxa, lá em casa ninguém é espírita, lá em casa ninguém nem acredita em Deus, lá em casa ninguém acredita em Jesus, eu sou a única pessoa, olha que tormento. Não é tormento não, meu irmão, isso aí é uma oportunidade lindíssima de servir a Jesus, de servir a Deus. Isso é muita oportunidade, então abrace essa oportunidade, fala de Jesus, mas também coloque Jesus na sua vida, nas suas atitudes, porque senão não vai adiantar, porque senão ele vai olhar e não vai reconhecer Jesus ali, né? Então é importante isso. Eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem, amo muito vocês e o programa de vocês. Beto Orlando mandou um abração a vocês, Quintas do Evangelho, Hernani Iris Costa. Alguém mandou uma mensagem, mas está em áudio, eu não consigo escutar. Jorge Machado, de Bom Sucesso, mandou uma mensagem linda. Hoje faz sentido o que a professora falava. Olha para frente a prova individual. É verdade, né? O Hernani fala muito isso. Olha para frente. Nossa, eu adorei isso. Eu vou mandar para mim, Jorge. Obrigado. Vou mandar para o meu WhatsApp. No final, na hora que você vai desencarnar, você vai estar sozinho. Vai chegar do outro lado, vai ter os espíritos te esperando, tem as pessoas aqui rezando por você, mas a sua consciência, as provas que você fez foram suas. Andréia Boituva, de São Paulo. Olá, Iris Hernani. Fico contando os dias para chegar ao dia do Quintas do Evangelho. Maravilhosos vocês. Poxa, Andréia, que lindo. Obrigado mesmo de coração. Peraí que eu tenho outra mensagem aqui. De Tinha Araújo, da Taquara. Boa tarde, primos lindos e queridos. Iris, sempre bem inspirada. Que Jesus abençoe. Na escuta, já dei o like e compartilhei também. O programa, como sempre, maravilhoso. Obrigado. Um beijo grande. André Rebouças, de Botafogo, mandou uma mensagem. Pedro Luiz, do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amados irmãos. Leni Weber, boa tarde. Carmen Rocha mandou um boa tarde. Marilene Melcide, sempre com a gente também, boa tarde, amigos queridos. Valdec Boaventura. Oi, sou Valdec Boaventura de Realengo. Depois de fazer campanha para Yasmin 2 vezes no mês, voltei semana passada. E hoje desejo parabéns ao casal. E felicidades, vocês são ótimos. Alô, Realengo, aquele abraço. Né? Obrigada. Marilene Costa Gomes, boa tarde. Estou escutando no rádio, mas vim dar meu like. Muito bom, não esqueçam disso.
Ana Maria Santos Roxo, boa tarde. Neuza Drummond mandou um boa tarde. Sérgio Mártir mandou um boa tarde. Hamilton Veloso, boa tarde. Feliz vê-los juntos aqui de novo. E juntos de nós. Isso sem menosprezar as suas filhas, que pelo visto estão muito bem encaminhadas para um programa próprio. Vocês estão de parabéns. Ai, que lindo. Obrigado. Eudineia Matos, bem-vindo, amigos de sempre. Ótimo estudo a todos. Júlio Cesare, boa tarde, casal, e a todos do bem. Severino Alves, boa tarde, meus irmãos. Acompanhava vocês por algum tempo aí no Rio. Agora voltei a acompanhar aqui de Recife. Morei 33 anos aí, acompanhando a Rádio Rio de Janeiro. E dei meu like à distância. Ai, que lindo. Tânia Regina, boa tarde, casal amado. Me mandou girassóis. Obrigada. Eu fico imaginando, um dia eu vou acordar, vou desdobrar do corpo. Acordar não, vou estar dormindo, vou desdobrar do corpo e meu quarto vai estar cheio de girassóis. Todos esses girassóis que eu recebo vão estar lá plasmados para mim. Marília Rodrigues, programa maravilhoso como sempre. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, querida. Paulo Sérgio Amaral, boa tarde, casal e evangelizador. Muito bom exemplo, porque vocês fizeram a base familiar no lar. Para agora, vocês com as filhas, já com as suas escolhas, se dedicarem à semeadura pela divulgação do bem. Puxa, obrigado. Isso realmente é muito bom para a gente. Lucimar Nunes, boa tarde, casal e família da Rádio Rio de Janeiro. Isabel Smith mandou um boa tarde, já coloquei todos os nomes na irradiação. Enzo Colodete mandou um boa tarde. Lucimar Nunes falou, eu e meu marido, Marcelo Mendonça Lins, ouvimos todas as reprises do programa de vocês e amamos todos os temas em discussão e todos os ensinamentos que vocês compartilham conosco. Puxa, Lucimar, que lindo, obrigada. Hoje estou aqui na borracharia, ouvindo no nosso rádio elétrico. Fátima Regina mandou um boa tarde. Isabel Smith, gratidão por tudo. As irradiações eu já coloquei. Lucimar, essas passagens são muito importantes para o nosso aprendizado e para vendermos o que Jesus veio exemplificar. Exatamente. Eu sou Arione, estou sempre esperando a família MAP e ensinamentos de vocês. Sou muito grata em conhecer essa família, que me faz feliz e compreender a doutrina. Gratidão. Puxa, que lindo. Lucimar mandou maravilhosa essa elucidação em relação à passagem. Leni Weber, gratidão ao casal pelo programa. Os nomes na irradiação já coloquei. Valéria Quirino, boa tarde. Carmen Rocha, abraços fraternos para você e Iris Hernani Costa. Sabiniano Maia, boa tarde. Ouvindo de João Pessoa. Ai, que lugar bom esse, né? Eu precisava voltar a João Pessoa. Olha aqui, um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Adorei, adorei. Leni Weber, Jesus é amor. É isso. Peraí que agora eu me perdi aqui. Só um minuto. Está entrando um monte de mensagem. Vou repetir o que eu já falei. Vocês são campeão de audiência nesse horário. Eu fico muito feliz em ouvir vocês. Obrigado por vocês existirem. O senhor Arione de Carvalho. Gente, ele é muito perfeito. Carmen Rocha, Jesus é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. É o único não, também não faço isso não. Jesus ainda vai te buscar igual Jesus, ovelha. ele faz mais, ele não só não abandona, como ele vai te buscar no inferno, se precisar, e te traz no colo. Lindo isso, lindo. Rosângela Ribeiro, boa tarde, amigos. Mara Lourenço, boa tarde, amigos queridos. Os nomes na irradiação eu já coloquei. Lucelena Souza, Portugal, nossa, amei o tema. Gratidão por ter me ajudado a refletir sobre o assunto. Puxa, que lindo. Márcio Ricardo Lara, boa tarde. Ele está de Petrópolis. Mônica Chamusca Torres, sempre com vocês. Maria, boa tarde. Ouvindo aqui em Paraíba do Sul. A gente ia muito a Paraíba do Sul fazer palestra. Nunca mais fomos. Manda os centros espírita aí chamar a gente, que a gente volta. Maria de Fátima Feitosa, boa tarde, casal queridos, abraço fraterno, já dei meu like, ouvindo no radinho. Gilceia Werneck, boa tarde, muitos meus amores. Sandra Maria dos Reis, boa tarde, queridos amigos, que bom ouvir vocês, adoro quando são vocês. As meninas são excelentes, mas vocês são especiais. Sim, senão eu fico com ciúme também. M. Sangreman, desde Niterói na audiência.
Teresia Gomes, boa tarde, casal. Como sempre, a doutrina sendo trazida de forma tão delicada que nos facilita a compreensão. O nome na radiação estou colocando. Mas vamos falar sobre Emmanuel. Pode ler. O Hernani, ele é o gerente, né? Não, sou o diretor. É o diretor. Depois o pessoal diz que eu não deixo você falar. Em meio de lobos, ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, Jesus. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as suas mãos postas em atitudes suplicantes. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eu vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhes foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos na condição de fera contra a fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. E aí, Hernani? Porque, na verdade, o espírito que está acima, ele tem muito mais compreensão do que está acontecendo, né? Ele olha e vê que aquele erro cometido, a lei de causa e efeito vai cobrar um preço altíssimo daquela pessoa. Só que o lobo, ele acha sempre que ele está tirando vantagem, né? Que ele está se dando bem, que ele é o mais forte, que ele é o mais esperto, que ele tem a arma, que ele tem o dinheiro, tudo momentâneo, né? Tudo passageiro, como o Garcês dizia, né? Se vinha reclamar, falar da vida, ele fala assim, tudo passageiro. Então é tudo passageiro. Então o espírito que está acima, ele sabe que aquela aparente vitória naquele momento do lobo, né? daquela situação que ele acha que está tirando vantagem, que ele engana, que ele usurpa, que ele oprime, ele vai ter que pagar caro, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Quer dizer, aquele que está sofrendo, está pagando a dívida, aquele que você acha que está tirando dele, que está roubando dele, que está enganando, que está traindo, esse está pagando a dívida. Esse é o bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai chegar do outro lado, vai chegar na próxima encarnação sem os débitos. Pagou os débitos dele, aprendeu a lição. O outro está se comprometendo. Então esses cordeiros não são cordeiros tolos. Não são pessoas, né, ignorantes com a essência da palavra. Eles sabem o que estão fazendo. Você acha que Madre Teresa não sabia o que ela estava fazendo? Você acha que Gandhi não sabia o que ele estava fazendo? Óbvio que sabia. Assim como Jesus avisava, né? Eu não vim aqui para julgar, né? Doa tudo que você tem e me segue. Então todas as passagens de Jesus é você se colocar na posição daquele que não vai dever no futuro. Você não vai ter débito. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então os lobos, a maioria, enganei ele, peguei o dinheiro todo dele, fui lá, fui na justiça, contei uma mentira, consegui tirar a casa dele, o dinheiro, consegui...
esses estão se comprometendo, esses estão fritos. E o Jesus sabe que os cordeiros que ele está enviando sabem disso. Sabe o que é certo. Sabe o que vai acontecer com esses lobos, né, com essas pessoas. Não são tolos. Não são cordeiros tolos. É isso que Emmanuel fala. Tem uma mensagem aqui, que é do Paulo Roberto da Taquara. Ele diz assim: boa tarde, quero expressar minha humilde opinião. Não sou a favor das drogas, porém ninguém está autorizado por Deus para impedir o livre-arbítrio de ninguém. Na verdade, assim, eu acho que, óbvio, mas se o meu livre-arbítrio for matar outra pessoa... Vou deixar ele armado? Alguém vai... Vou liberar as armas, alguém então? Pode impedir? Então, essa questão é muito polêmica, mas, no fundo, a sociedade, num mundo mais evoluído, talvez, o livre-arbítrio possa ser utilizado de forma mais tranquila. Mas no mundo que a gente vive, a sociedade ela precisa coibir algumas coisas que são prejudiciais. E quando a gente fala de drogas, na verdade, a gente fala... É tão triste, eu já vi tantas pessoas, né, tentando tirar os filhos das drogas, e você aumentar essa facilidade... Como é que você vai dizer para o seu filho para ele não usar droga se não for... Se é liberado, se é permitido. É muito complexo. E os países que liberaram já começaram a perceber, né, o mal que isso causa para esses próprios países. E quanto aos confrontos que existem, né, entre traficantes, homens da lei, isso é triste demais, mas faz parte também da nossa evolução. É um comércio, né? Na realidade, se você aumenta o consumo, pessoas que não conseguem se integrar na sociedade, ter um emprego, estudar, vão buscar o ganho da vida deles, dinheiro, etc., através desse negócio, que é um business, que é a venda de drogas. O que eu acho que mais me incomoda no dia a dia, eu posso falar porque eu vou fazer palestra num monte de centro de recuperação dependente químico. Então eu vou lá e vejo o que a família está sofrendo, os pais estão sofrendo. Eu vou fazer a palestra, eu tenho certeza que a maioria dos doentes lá pouco prestam atenção. Você já viu. Mas a maioria dos familiares estão ali para assistir a palestra. Vão no dia e querem conversar e a gente vai debater. E todos eles são a favor da proibição. Porque eles sabem o quanto eles estão sofrendo, porque os filhos eram muito jovens. Tem garotos ali, jovens, que fumaram uma maconha na vida e entraram no vício. Começaram com 12, 13 anos de idade. Muito triste. Então você com 12, 13 anos tem discernimento para decidir quantas coisas você fez com essa idade que você não vai fazer agora. Mas se você vicia, e algumas se você tem uma você dependência não faz genética... porque é proibido, né? Você vai ficar ali. Mas se for permitido... Não é só a droga que eu estou falando de tudo. Sim. De tudo que faz mal para a sua saúde. Remédios que fazem mal para a sua saúde, o álcool que faz mal para a sua saúde. Vou liberar o álcool agora para jovens com 12, 13 anos de idade. Pode ir lá comprar. Você acha que está razoável? Vou liberar a arma para todo mundo, o livre-arbítrio que vai decidir se ele pode atirar em você ou não. A esquerda sempre pensa em liberação de drogas e etc. E a direita sempre em liberação de armas e etc. As duas coisas estão erradas. Duas coisas estão erradas. Então tem um viés ideológico muito grave em cima disso. Porque o peso passa a ter duas medidas. O importante é a gente pensar assim, o que é importante para a evolução humana, né? É o bem, é o amor, é a proteção, né? É a gente tentar se afastar de todas as ideologias e colocar Cristo no coração. O que Jesus acharia disso? Né? Eu acho muito difícil você proibir jovens, muito jovens, a não consumir um álcool ou droga se você permite que eles comprem, que eles usem. Simples. É verdade. Eu queria mandar um abraço enorme para Ana Paula, que mandou um boa tarde para a gente, para Yasmin, para Clarinha. Cris Duarte está sempre com a gente também na live de segunda. Um beijo grande, me mandou girassóis. Tânia Souza, boa tarde, amigos queridos. Obrigada por estarem comigo. Ai, que linda. Alaide, olha que saudade. Alaide, vamos hoje lá, Alaide. Maria da Glória, Estamile, Valéria Ribeiro mandou um boa tarde. Gedalva Azevedo. Deixa eu voltar aqui, a gente ainda tem mais um tempinho, acho que eu consigo, porque são tantas mensagens, às vezes a gente não consegue, mas eu leio todas, viu? Boa tarde, casal. Como sempre, a doutrina nos sendo trazida de forma tão delicada, facilita a compreensão. Os nomes na rádio eu já coloquei, ele também ama o MAP. Ai, que beleza, a gente também. Peraí... Estou ouvindo de Bérgamo, Itália. Gostaria... Oh, meu Deus! Você está ouvindo num lugar ótimo. Nossa, como eu adoro a Itália. O nome da oração eu já estou colocando. Boa tarde,
Que bom que conseguiu. Saudades de vocês. Um abraço apertado. Nomes na irradiação eu já coloquei. Aqui são nomes na irradiação. Cristo tem que ser pró-vida. Sim, não ao aborto, não a pena de morte. São essas questões, né, que a gente tem que... A gente precisa entender que algumas coisas são inegociáveis. Né? E a pena de morte é uma delas. Estar vivo é muito mais importante do que qualquer justiça que você queira fazer aqui com as suas próprias mãos. E a gente vê que ideologicamente isso virou uma guerra quando eu falo. Mas não que pode. A direita me ataca. Mas não pode. A gente não pode. A gente tem que esquecer qualquer ideologia. Mas a gente tem que lembrar que Jesus, né? É muito claro o Evangelho de Jesus. Não matarás, não matarás. Não é não matarás quem eu acho que não merece morrer. É não matarás. Não temos essa... Até porque ele não vai morrer. Ele vai desencarnar e vai ficar do lado de lá. E vai ficar pior ainda, né? Maria do Carmo pedindo irradiação. Valdete também. Abençoada tarde. Deu like. Eu queria muito que a gente... A Índia Lopes... ela sempre manda uma mensagem linda. Mandou aqui... parabéns atrasado. Não está atrasado não, a gente aceita até o final do mês, pode deixar. Falou que adorou as meninas. Luiz Carlos de Petrópolis mandou aqui uma mensagem. Selminha de Honório Gurgel, gostando muito do programa, que Deus continue abençoando vocês. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente, porque essa passagem é tão importante, para a gente lembrar, né, que quando a gente fala de Jesus, a gente precisa ter o coração aberto para entender o que é Jesus. E a gente precisa ter esse coração aberto para passar isso para outras pessoas. Né? Então, às vezes eu digo assim para as pessoas, gente, eu não falo para vocês que eu vejo uma ação violenta contra uma criança, contra uma mulher, e que eu não fique pensando assim, ai meu Deus, que eu não tenha um pensamento horrível em relação àquela pessoa. Óbvio. Né? Eu sou humana como vocês, às vezes a gente vê... É igual a gente vê um filme, você vê um filme que a pessoa está sendo torturada e no final o torturador morre, a gente não dá até um alívio? Porque a gente não é ainda a essência divina do mestre. Aquilo é um filme, mas no fundo, na vida real, é o que a gente sente. Então, quando a gente vê uma situação em que a gente entende que não deveria aceitar, mas aceita, concorda, né? Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: Jesus, tira isso do meu coração, que ele possa entender, né, que que quem está cometendo o crime hoje vai ser a vítima de amanhã. Que o algoz de hoje é a vítima de amanhã. E que isso vai ser doloroso, que não adianta. Então, assim, o perdão que a gente dá a quem comete um crime, ele não vai tirar dessa pessoa a responsabilidade do resgate. Só vai tirar do teu coração aquele ódio, aquela vibração. Às vezes você fica para uma pessoa, por um problema, falando assim, se Deus existe, eu vou ver ele me pagar. Quantas pessoas não falaram isso? E aí vem numa encarnação onde ele vem teu filho, Deus existe. E está na hora dele pagar. Só que aí você não quer mais que ele pague, porque agora você ama ele. E aí você fica vendo aquele sofrimento daquela pessoa e você diz assim, meu Deus, por que está passando isso comigo? Você não pediu? Você não disse que queria ver ele pagar e está ali até o final com ele? Então, assim, conhecendo a reencarnação, meus irmãos, a gente tem que repensar muito algumas atitudes da nossa vida. E uma delas é essa, em relação ao perdão. Em relação, não é que você vai amar alguém que te fez mal, assim, rápido, fácil, né? Esse amor, ele demora, né? A gente vai precisar talvez de muitas encarnações para um ódio virar amor. Mas se você já não se compromete com aquela dor, no sentido de, Senhor, eu não sei por que isso aconteceu, mas se eu causei isso a alguém, que o Senhor e que esse Espírito possa me perdoar e que o Senhor possa iluminar essa pessoa para que ela mude, porque ela está se comprometendo e ela vai sofrer muito ainda. Então é você começar... Sejam cordeiros, mas não sejam tolos. Né? Você sabe muito bem por que você está fazendo. Essa mensagem é ótima. Sejam cordeiros, mas não sejam tolos. A gente precisa ter sabedoria até para ser cordeiro. Né? Então a gente precisa... Cordeiros fortes. Ser cordeiros fortes, né? Com Emmanuel está 100% certo. Aliás, Emmanuel, está na hora de você vir aqui no programa. Ele deve estar em outro programa, a gente só precisa achar ele. Gente, eu estou adorando. Mas eu não posso mais. O programa já está chegando ao final. Queria deixar um beijo enorme. Muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho. Né? Que Jesus ilumine. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder e bondade. Eleva teu pensamento, chama Jesus, que Ele vai até você.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.